Em uma entrevista que foi concedida aqui em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele comentou a aprovação pelo Congresso das restrições à lei do PERSE. Vamos acompanhar com a Letícia Miyamoto. Horas depois da aprovação da nova versão do PERSE pelo Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou o incentivo reduzido ao setor de eventos durante coletiva de imprensa em São Paulo. Em meio a uma negociação que provocou atritos entre o Executivo e o Legislativo, a decisão foi para que a isenção fiscal custe 15 bilhões de reais até 2026. As regras, segundo Haddad, filtram o programa e o colocam dentro do orçamento aprovado no ano passado. Então, ao colocar o programa numa linha correta, começo, meio e fim, valor carimbado, destinado para o local certo, foi a negociação possível, o que demonstra capacidade do Executivo e do Legislativo se entenderem. Durante um aceno ao Congresso Nacional, Haddad fez menção aos presidentes das casas legislativas Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Mais cedo, o líder do Senado classificou o fato de o governo ter recorrido ao STF, enquanto o processo sobre o tema ainda estava em curso, como um erro. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Lula. Isso coloca o PERSE de acordo com a legislação, de acordo com o orçamento aprovado em 2023 para 2024. Então isso é ao contrário do que às vezes as manchetes sugerem, Câmara e Senado aprovam um gasto, na verdade o que aconteceu foi exatamente o contrário. A Câmara e o Senado, eu agradeço tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, disciplinaram e moralizaram um programa que estava dando muito problema, não por culpa do Congresso, mas porque o desenho permitia que ele fosse burlado e isso foi definitivamente corrigido. Já questionado sobre os conflitos com Pacheco em relação à desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam, Haddad destacou que a pasta está aberta a aperfeiçoar as relações com o Congresso. O ministro ressaltou que a Receita já busca alternativas para as empresas dos 17 setores afetados pela decisão do ministro Cristiano Zanin do STF, que revogou a extensão do benefício até 2027. Então, nós estamos tomando todo o cuidado para calibrar isso de maneira, nessa conversa, calibrar de maneira que eu possa reparar aquilo que não estava previsto no orçamento do ano passado. O ministro também afirmou que a geração de empregos acumulada entre janeiro e março deste ano fechou o trimestre com um saldo positivo de mais de 719 mil vagas abertas. De acordo com Haddad, isso mostra que o governo está comprometido em melhorar a vida das pessoas, sem deixar de buscar o equilíbrio das contas públicas. Por fim, Haddad evitou antecipar eventuais comentários que agências de classificação de risco devem fazer sobre a nota de crédito do Brasil nos próximos dias. Ao mesmo tempo, o ministro reiterou que as medidas do Executivo, Legislativo, Judiciário e do Banco Central, quando adotadas na mesma direção, trazem bons resultados para o país. Momento de análise e opinião aqui no Jornal da Manhã. Boas-vindas a Fábio Piperno e também Cristiano Beraldo. Quero, inclusive, tratar dessa questão, começando pelo Piperno. Aprovação do PERSE pelo Congresso Nacional, o Senado, inclusive, elogio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que é preciso considerar? Entramos em uma nova fase? Estávamos observando um tensionamento entre Poder Executivo e Legislativo. O PERSE pode ser uma sinalização, uma mudança de rota, ou seria um exagero falar nisso, hein, Piperno? Daniel, bom dia aos colegas. Na verdade, a gente viu uma versão paz e amor aí do ministro Haddad, contente aí com a aprovação definitiva desse programa, colocando então um teto. Veja, nesses últimos minutos, a Jovem Pan falou, o Jornal da Manhã noticiou então a aprovação lá no Senado de um programa de incentivo para que as indústrias renovem o seu parque de máquinas. Há poucos dias,
lá na AgriShow, a gente viu o anúncio, inclusive saudado pelo próprio presidente da AgriShow, de apoio de mais dinheiro do governo para o setor do agronegócio. Foram mais 10 bilhões de reais para aqueles agricultores que tiveram problemas em função de questões climáticas com as suas safras em 2023. Agora o PERSE, tá? Estabelecendo então esse teto de 15 bilhões para empresas do setor. E daqui a pouco, quem sabe na semana que vem, talvez não, né? Amanhã, porque a Câmara está de folga, né? Ela gosta muito de folgas, ela trabalha demais, mas pode ser que surja um outro pacote de incentivos fiscais, de incentivos tributários aí para algum setor da economia que se sinta prejudicado. E assim o Brasil vai tocando a vida, né, com esse pacto das elites. A elite política com a elite econômica, o governo entrando para dar o seu aval, ou seja, no capitalismo brasileiro, todo mundo consegue morder o seu pedaço. Todo mundo é liberal, todo mundo é a favor da abertura da economia. Mas no primeiro momento de dificuldade, Daniel, todo mundo acaba virando keynesiano. Bom dia, Piperno, bom dia, Lívia, Caniato. Bom, eu tenho uma opinião talvez impopular em relação ao PERSE, porque faço uma reflexão sobre o que ele significa. Afinal de contas, o setor de entretenimento ele não foi o único afetado pela pandemia. A gente tem companhias aéreas, companhias de ônibus, vários outros setores que enfrentaram muitas dificuldades durante a pandemia e continuam enfrentando até hoje. E aí a gente vê claramente que existe essa benevolência, essa boa vontade com um determinado setor, que é extremamente importante, emprega muita mão de obra e que, à medida que a pandemia arrefeceu, foi voltando à sua atividade normal. Mas você tem outros setores que ainda não se recuperaram, estão aí também com o pires na mão, mas esses não têm tanta visibilidade aparentemente. Aí a gente vê que existe uma agenda de gastar dinheiro público com vistas a essa visibilidade, ao que pega bem com o eleitor. E o governo continua sem apresentar um projeto de futuro. Esse permanente olho no retrovisor em relação a tudo é que segura o Brasil no atraso em que nos encontramos. Eu estou ansioso, mas também pouco esperançoso de ver esse governo falar, olha, isso aqui é o que nós vamos fazer para o Brasil daqui a 10, 20, 30 anos. Está muito melhor, ter muito mais emprego, muito mais renda do que temos hoje. Aliás, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, aonde será só Muro das Lamentações, discurso político e, de novo, pouquíssima coisa concreta.